A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que nos diz o seguinte: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpres, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Meus irmãos, olha só que palavra poderosa, que palavra de sabedoria. E o Senhor Jesus Cristo nos diz, que se nós quisermos realmente termos sucessos na nossa vida terrena, quisermos sermos bem-sucedidos, quisermos vencermos o mundo, nós devemos obedecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu o sofrimento, ele venceu a traição, ele venceu todas as coisas, Ele venceu a fome, ele venceu a dificuldade, Todas as coisas. Por quê? Porque ele ia na contramão do mundo, ele era guiado pelo Santíssimo Espírito de Deus, E nós bem sabemos que o Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, eu vou pegar e abrir a minha Bíblia aqui, em Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Ou seja, a palavra de Deus, ela é Espírito, ela tem vida, Ela é poderosa, ela é eficaz, Todo aquele que obedece a palavra de Deus vence o mundo, vence problemas, vence dificuldades, Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, através dessa palavra, ele usa 3 tipos de problemas: os ventos que vieram sobre a casa, as chuvas, e os rios, Por quê? Porque todo aquele cristão que realmente tem uma vida cristã não vai ter um problema, não vai ter 2, vai ter vários problemas que vão se levantar contra mim e contra a sua vida, vários. Mas todo aquele que é guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vence esse mundo, Não quer dizer que não vai ter problema. O Senhor Jesus Cristo faz questão de mostrar através desse exemplo. Ele podia usar somente o vento, já que estamos falando de problemas. Mas ele faz questão de usar mais de um exemplo, para mostrar que eu e você vamos ter vários problemas. Mas que se nós andarmos em obediência com a palavra de Deus, que se nós andarmos em retidão, segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer tudo isso. Por quê? Porque nós estamos firmando a nossa vida nos mandamentos de Deus, no mandamento do Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho que ele pregou quando esteve nessa terra. E aí nós vamos vencer o mundo, como o Senhor Jesus Cristo venceu, Venceu inclusive a morte, É isso que espera para todo aquele que obedece, para aquele que teme a Deus, para aquele que se santifica, para aquele que se arrepende dos seus pecados, para aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas aí, por fim, o Senhor Jesus Cristo dá outro exemplo, Ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não a cumpre é como o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Que firmeza, que duração, uma casa pode ter se ela é firmada, se ela é construída sobre a areia? Nenhuma, meus irmãos? A hora que o vento, o problema, a dificuldade, o levante, a perseguição, a calúnia vir, vai ser levada, vai ser destruída, E aí, por fim, lá no fim, o Senhor Jesus Cristo diz que veio os ventos, veio as chuvas, E combateu aquela casa e foi grande a queda. Por quê? Porque não está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, que é a existência, é o grande eu sou, É óbvio que quando nós colocamos as nossas expectativas em coisas, que nem um poder tem, que nem uma capacidade tem, os problemas, a dificuldade vai vir, vai destruir, Se a minha vida e a sua estiver pautada no dinheiro que nós temos na conta, nós estamos lascados. Hoje em dia, pode um hacker entrar lá e roubar o nosso dinheiro, Pode ser que eu e você perdemos o acesso àquela conta, pode ser que qualquer coisa aconteça e nós perdemos, Mas quando a nossa confiança está na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, na bondade, no amor dele, pode acontecer o que acontecer, nós vamos sobreviver.
Ainda mais se a nossa vida estiver pautada na verdade, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nos diz, através dessa palavra, que não basta ouvir, que não basta gostar da palavra dele, mas devemos obedecê-la. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus.